Versículo 5 diz assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque todos nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, queridos? Então, hoje, nós estamos falando sobre sermos cooperadores de Deus, sobre nós sermos pessoas que servem a esse Deus, pessoas que estão vivenciando esse reino. Então, nós estamos aqui sendo esse tipo de pessoas, cooperadores do reino e cooperadores da expansão do reino de Deus. E que nós sejamos, sim, e que nós tenhamos esse desejo dentro do nosso coração, de falar às nações, de falar a verdade do Evangelho, de levar o Evangelho àquele que ainda não conhece. Se nós estamos aqui nessa noite é porque nós estamos tendo a oportunidade e alguém falou sobre esse Evangelho, alguém cooperou sobre esse Perdão, queridos. Então, alguém cooperou para que esse evangelho chegasse a mim e a você. Então, houve cooperadores. Então, se houve cooperadores, nós precisamos exercer esse papel sobre aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Tá? Que sejamos, sim, cooperadores. Não importa o serviço que você faz, o serviço que você dedica ao seu Deus. Todos realmente que fazemos e realizamos, mas quem vai dar o crescimento é o próprio Deus, amém? Eu queria convidar vocês a ficar em pé agora, para a gente estar orando, para a gente estar iniciando o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, nós queremos primeiramente te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua igreja, aqui, Senhor, entre o Ministério de Jovens da Igreja Evangélica da Família. Nós somos gratos a Ti por tudo que tens realizado no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Que nessa noite o milagre venha acontecer na vida de cada um que aqui chegou, daquele que está acompanhando essa live. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos, no Teu nome nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Vamos aplaudir bem alto o nosso Deus. Glória a Deus e o nome dEle seja exaltado nessa noite. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimentamos a juventude da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Aleluia! Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor para celebrar e adorar esse Deus, porque Ele é um Deus forte, Ele é um Deus verdadeiro, merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Jesus!
governa tudo, amém? Tudo está na direção dele, tudo está nas mãos dele. Aleluias. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Ele é o direi, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. Controle está meu Deus, tudo governa. Jeová, meu Senhor, Ele cura toda dor. Se depender da fé, minha justiça é Elohim, Deus, no controle está meu Deus, tudo governa. Jeová, meu Senhor. Você pode declarar isso? Sim, pequeno Yahvé, no controle está Deus, tudo governa. Ele governa tudo, amém? Creia nisso, tudo está na mão dele.
teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. E o Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. Aleluia. Hoje a gente vai apresentar uma música nova para vocês. E essa música só fala o que a gente já sabe. Essa música ela fala que eu conheço meu Deus, né? Eu sei que Ele move montanhas. Ele é o Deus do impossível. E eu sei que quando eu creio nele, eu sei que eu posso confiar nele.
escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Escute, ainda que não veja, Deus está trabalhando, ainda que não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que não veja, Deus está trabalhando, ainda que não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Você pode declarar isso? Deus não para, ainda que eu não veja. Veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, Deus não para, Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, Deus não para, não. Deus não para. O que ele é? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Ele é Deus de milagre. Deus de milagre. Caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Quando eu canto essa música, eu lembro quem a gente é, né? Quem nós somos? O vermezinho de Jacó. E eu gosto muito, eu falei para o André, quando ele estava ensaiando, eu falei, André, essa canção mostra quem Deus é, querido. Sabe quem Deus é? Eu gosto do universo. Eu disse que um dia eu vou ver, talvez quando eu for arrebatada, mas um dia eu vou ver a terra lá de cima. Esse é meu sonho, porque eu quero ver com meus próprios olhos a grandeza de Deus em matéria. Quem crê nisso? Esse é quem é o nosso Deus. Sabe a terra? Ela é muito pequenininha, bem pequenininha no meio do universo. Diante do sol, a gente pode até rir. Diante das estrelas, das galáxias, querido, eu não sei. Você não resuma o seu Deus. Não resuma o poder de Deus. Não subtraia. Não aborte quem Deus é, o poder dele, a grandeza. Esse é quem ele é. Pra gente que é cristão, como o André falou, essa música só fala aquilo que a gente já sabe. Será que a gente sabe mesmo? E quando a gente fala que ele é um Deus que é luz na escuridão, a escuridão é a ausência total de luz, e ele é luz lá dentro da escuridão. Ele é um caminho no meio do deserto. Eu nunca tive essa chance de ir até o deserto, um dia eu vou lá. Mas acho que se alguém já foi, ou que a gente assiste, a gente vê que as areias, elas se movem.
conhece talvez se perca muito fácil. Ele é esse caminho no meio de um deserto. Então esse é o nosso Deus. E quando a gente fala de milagre, parece ser muito subjetivo, mas o milagre é algo que Deus faz assim. E muitas vezes não acontece milagres após milagres na nossa vida, porque a gente limita o poder de Deus. Então não vou orar, eu vou querer que a gente cante de novo só quem Deus é, porque nada do que eu fale aqui é maior do que Ele já é, amém? Deus de milagre, caminho no deserto. Meu Deus, e esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. E esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu 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 Amém, querido. Glória a Deus. Depois dessa declaração de amor que a gente fez aqui, né? Essa afirmação dizendo quem Deus é. Vamos desfrutar daquilo que Ele fala conosco. Amém? Através da sua palavra. E é tão incrível isso que o milagre, né? Eu acabei de ver um milagre agora com os meus próprios olhos acontecer. E se você não acredita, querido, eu te convido a acreditar em milagres. Milagres são reais. Amém? Deus é tão fiel que Ele mostra. Hoje, antes da gente começar o culto, a gente falou sobre milagre. E eu consegui já ver o milagre de Deus. E hoje eu trouxe algo aqui que Deus falou comigo para compartilhar com vocês. E algo muito gostoso que Deus tem falado comigo ultimamente. Eu gosto muito de série, né? Acho que vocês todos devem assistir, ou a maioria das pessoas hoje em dia assistem séries, né? Séries na Netflix ou em qualquer outro lugar. E parece que Deus ultimamente tem falado comigo em séries, sabe? Um capítulo após o outro vai complementando aquilo que Deus está falando, está revelando. E aquilo que a gente vai compartilhar hoje é algo muito gostoso. Eu gosto muito de falar sobre isso, falar sobre a palavra de Deus em si, né? Maravilhoso. E falar sobre o cristianismo. Queria aqui fazer umas 2 perguntas antes de começar a palavra, mas para vocês interagirem aqui comigo de uma forma discreta. Quantos de vocês já não foram interrogados e perguntaram para vocês assim, qual é a tua religião? Né? Quantos de nós não ouvimos essa pergunta? Né? Qual é a tua religião? E, às vezes, a pessoa rotula a religião a uma prática de fé, uma rotina de você frequentar uma igreja. E, às vezes, a gente se intitula como crente ou cristão, né?
Estou precisando de água. E hoje eu queria falar sobre o cristianismo. Então, eu sempre respondi assim, eu creio em Jesus, sou cristã, né? Eu sigo o cristianismo, aquilo que Jesus fala, eu procuro ter uma vida cristocêntrica, centrada nos ensinamentos de Jesus, na vontade dele, naquilo que ele quer que eu faça, no centro da vontade dele, amém? E hoje eu queria falar sobre essa pureza que é o cristianismo, né? Sobre realmente um ato puro de ser cristão, amém? E eu queria que todos nós compartilhássemos aqui um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago é um livro bem curtinho, eu gosto muito de ler ele. Inclusive, eu não estou achando agora. E Tiago 1, versículo 27 fala assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A religião, né, esse termo religião, que as pessoas falam assim, qual é a tua religião? A palavra religião, né, ela vem de uma palavra do latim que significa religar, e que é ligar-se, é juntar-se novamente, né, trazer essa comunhão de volta. Então, a religião seria aqui o caminho que as pessoas escolhem para chegar até Deus. Então, quando ele fala de uma religião pura e imaculada, ele nos dá uma resposta de ação. E a religião pura e imaculada com Deus, o nosso Pai, é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E eu acho isso uma resposta fantástica, porque aqui Tiago não está falando que a religião pura e imaculada para com Deus é eu ter uma rotina, né, de uma série de rituais, não é a palavra que eu quero falar, é de uma série de liturgias e de, né, que vão me fazer ser alguém que tenha religião pura e imaculada para com Deus. E eu comecei a meditar sobre isso, né? E há algum tempo eu venho falando aqui para vocês sobre a gente realmente ser intencional no cristianismo, sobre a gente realmente trazer a prática da palavra de Deus de uma forma muito simples para a nossa vida, né? E eu acredito muito que o cristianismo ele é exatamente isso. Então, aqui em Isaías também, queria compartilhar esse versículo. Isaías, no capítulo 1, e o versículo 16 e 17, o profeta fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e praticai o que é reto. Ajudai o oprimido e fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. De novo, ele aqui falando uma série de repreensões para o povo, algumas exortações, e ele fala, olha, o que vocês têm que fazer para se purificar, para se tornar limpo, para realmente se tornar alguém que agrade o coração de Deus, é realizar alguns feitos que vai fazer com que você pratique aquilo que talvez você conheça. Será que realmente nós conhecemos? E ainda em Isaías 58, versículos 6 e o 7, fala assim. Só avançar um pouquinho. Isaías 58, versículo 6 e o versículo 7 fala: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre o quebrantado, e despedaçado todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Não é isso? Porventura não é isso que deve ser feito? Porventura não é isso que devemos praticar? Então, quando você se rotular um cristão, seja. Quando você levantar a bandeira de Jesus, seja Jesus. É uma luta, queridos. É uma luta.
como diz aquele livro de quem conhece C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele fala muito disso, que ele fala que é fácil, mas é difícil. É difícil, mas é extremamente fácil. Porque, na verdade, é uma prática contínua. Você tem que praticar isso agora, nesse momento. É direto. Não existe uma pausa. Não existe um momento que eu serei cristão. Existe eu ser cristão. E, continuando aqui, ó, Mateus 25, ainda nessas mesmas falas, agora o próprio Jesus falando sobre isso. Mateus 25, do versículo 34 diante. Jesus aqui está finalizando seu sermão. E ele fala assim, ó, no 34, 25 a 34. Então dirá o rei aos que estiverem à tua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aqui não é simplesmente uma lista de afazeres. Quem é o órfão, quem é a viúva, quem é o nu, quem é o sedento, quem é o faminto. Pois eu poderia listar para vocês muitas coisas, mas só você vai descobrir quem é o faminto que está perto de você. Quem é o sedento que está do teu lado? Quem é o órfão? A gente acabou de cantar aqui. Eu era órfão. Você é filho. Quantos órfãos tem nesse mundo? Quantos órfãos que não têm pai? Que não têm destino? Que não têm filiação? Que estão entregues a Satanás? Quantas viúvas que não têm mais o esposo? Jesus é o nosso esposo. Então, quero te dizer e te confrontar que uma vez que você fale que você é um cristão, você seja. Não para levantar essa bandeira do cristianismo, mas para que você realmente respire isso, exercite isso. Então, existem muitas recomendações, e essa última que a gente leu foi do próprio Jesus. E quando perguntarem para ele, mas quando é que nós fizemos essas coisas para ti, Senhor? E aí ele fala, quando você fizer para qualquer um desses irmãos, qualquer um desses pequeninos, qualquer um que necessita. Então, não espere uma oportunidade, seja a oportunidade. Meu marido sempre prega sobre isso. Não é que eu vou ter uma oportunidade, você é uma oportunidade para alguém. Eu sou a oportunidade para a vida de alguém. Então, nós como cristãos, quando a gente carrega essa bandeira, a gente levanta e finca isso. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou dos mortos, aquele que vai vir um dia buscar a sua noiva. Quando eu determino, eu falo, eu afirmo isso. Não deve ser somente com palavras, mas sim com atitude. Essa é a religião pura e imaculada. É de realizar, é de fazer. Amém? E aí eu convido vocês a abrir agora em Tiago. Voltando lá para o nosso amigo Tiago. No capítulo 2, Tiago. É um capítulo assim, eu incentivo vocês a lerem todo o livro de Tiago. É maravilhoso. E é bem curtinho. E tem ensinamentos assim práticos para a vida do cristão que quer realmente fazer com que sua vida seja prática, né? Então ele já começa falando sobre a fé, ele já começa falando sobre coisas que agradam a Deus, e aí ele começa a mostrar pequenas atitudes que vão moldar a nossa vida para que realmente a gente cumpra não aquilo que as pessoas esperam de nós, não aquilo que a gente quer ser porque a gente quer ser melhor. Tem muitas pessoas que falam isso para mim, não que isso seja errado,
mas falar, eu quero ir na igreja, eu quero para Jesus porque eu quero ser melhor. Ok. Mas queira ser que nem Jesus, porque pela nossa própria vontade de sermos melhores é meio difícil, porque a gente é falho demais. Mas quando a gente tem, eu até falei outro dia aqui, né? A gente está na geração do filtro. Tudo tem um filtro, né? Você coloca um filtro, né? Para dar principalmente as mulheres, né? Dá uma melhorada, né? Uma ajudada. Que o nosso filtro seja Jesus. E realmente, quando a gente for falar, quando a gente for se posicionar, quando a gente for agir, a gente coloca esse filtro para que não seja somente eu mesma, mas para que seja o próprio Jesus exercitando ali. Amém? A fé. E aqui, Tiago, capítulo 2, na primeira parte, eu não vou ler tudo, tá? Vou ler só alguns versículos. Mas aqui na primeira parte, do 1 até o 13, ele vai exortar aqui as pessoas e vai falar sobre nós não fazermos acepção de pessoas. E aqui, eu creio que o testemunho, o discurso dele vai muito além dessa questão da discriminação e do preconceito, porque ele fala, olha, quando um homem rico, bem bonito e tal, estiver no meio de vocês, e vocês falarem em pegar a melhor cadeira e colocar ele para sentar, e quando vier no mesmo lugar um pobre, sujo, maltrapilho, você falar para o pobre, ó, senta aí no chão. Eu acredito que ele não está querendo só ensinar para a gente sobre essa questão do preconceito e da discriminação. Quando ele fala a gente fazer acepção de pessoas, é que muitas vezes, nós como cristãos, a gente começa a se tornar um juiz. A gente começa a dizer, nossa, mas olha, como Paulo Felipe, ele é um cara que entende tudo da Bíblia. Né? Ele é um cara que... depois de Jesus, Paulo Felipe. E ele merece toda a atenção, e toda a honra, e todo o respeito, e todo o amor. E a Tainá que o diga. Mas olha, talvez eu vou mexer contigo, tá, Davi? Davizinho nem tanto. Né? Porque Davi entra correndo na igreja. Chega 5 minutos antes de tocar. Estamos aqui, todo mundo se conhece, né? Tem intimidade com Davi. Mas, se servir, né, Davi? Brincando. Então, assim, às vezes é isso, aí a gente quer dar um lugar de destaque para quem a gente considera que está lá em cima, que está superior, que é maior. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente só vê aqui o exterior. Tá? Eu só brinquei com vocês, tá, meninos? Não estou qualificando nada aqui. Mas vocês são pessoas de Deus. Então, a gente, como cristão, a gente não pode proceder dessa maneira, favoritar alguns e discriminar outros, fazer acepção de pessoas. Porque, muitas vezes, a fé de alguém que parece ser muito humilde aos olhos do Senhor, ela é gigante. E ele fala aqui, ó, Tiago 2, vamos ler aqui alguns versículos só. No 5, vamos ler. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Jesus veio para aqueles que precisavam, gente? Não, Jesus veio para aqueles que... Aliás, ele veio para aqueles que precisavam, não para aqueles que não precisavam. Ele veio exatamente para o pobre necessitado. E aqui, ó, no versículo 9, ele fala, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. E ainda no 12 e no 13 fala, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não fazem misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Marca esse versículo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Bem-aventurados são os misericordiosos. Eles verão o reino de Deus. E aí isso vem de encontro. Deus a justiça, Ele é o juiz. A Ele determina o poder e o juízo. A nós, sermos semelhantes a Jesus. Até quando a gente faz essa pergunta, né, no estudo bíblico, a gente fala, né, quem vai julgar? Quem vai julgar no último dia? E todo mundo fala, Deus. Algumas pessoas ainda acreditam no purgatório. E a palavra do Senhor fala que o Filho a ninguém julga.
senão a palavra que já está escrita. Essa há de te julgar no último dia. Então é a palavra, já está aqui. O que eu tenho que fazer, eu e você? Ler como bom ouvinte, né? Não aquele negligente, mas aquele que cumpre. Aquele que observa. Aquele que fala, nossa, o Senhor está falando comigo. Nessa atitude que eu tenho que tomar, nessa decisão que eu tenho que fazer, nessa escolha. Eu tive a oportunidade essa semana, eu estou trabalhando com muitos jovens. Mais novos que eu, são muito jovens, gente. Eu sou muito jovem, vocês sabem, né? Então, são bem jovenzinhos, imagina, né? Eles são bem mais jovens. E eu estava falando para eles, nossa vida é feita de escolhas. Desde as pequenas, as maiores. Nós vamos sempre escolher. Né? Tenho posto diante de ti o bem e o mal, a morte e a vida, a bênção e a maldição. E Deuteronômio fala, escolhe, pois, a vida e viva. E ainda mais, porque tenho posto a testemunho o céu e a terra, e todo mundo, de que nós temos essas opções. Então, escolha viver, escolha se colocar diante de Deus, escolha ser um cristão todos os dias. Escolha não fazer a acepção de pessoas, mas escolha olhar como Jesus olha, julgar como Jesus julga, ser misericordiosos. A fé sem obras não tem proveito. E aqui na segunda parte de Tiago 2, ele vai falar sobre isso. Ou seja, de nada adianta eu saber tudo na teoria. Eu falei na última semana que eu ministrei, eu falei, o que agrada a Deus? Sem fé, é impossível agradar-lhe. Mas o que é a fé? É apenas eu orar e dizer assim, ou eu acredito. Não, queridos, pratique. Faça, realize. A fé sem ação, a fé sem eu me mover, a fé sem eu não ser intencional, aí eu ministrei sobre isso, eu tenho um intento de querer fazer o que é certo, eu tenho o intento de querer me esforçar para realizar algo que agrada o coração de Deus, não vou movimentar a fé. Né? Porque eu insisto em falar para vocês, Deus não é mágico. Ele é Deus, Ele é um ser, Ele é esse Deus que a gente está falando aí. Ele é Deus de milagres, sim. E o milagre é movido pela fé, sim. Mas eu preciso fazer. Eu preciso me mover. Porque Deus nos dotou de capacidades surpreendentes. Sabe? A coroa da criação é você. Eu sempre falo, a gente falou... Eu fiz um culto com os jovens aqui, acho que uns 2 anos atrás, que a gente falou sobre inteligência. Eu acredito que a inteligência de qualquer pessoa vem de Deus. Né? Que o ser humano... Cientificamente falando, quem é mais estudado que eu aí pode confirmar, a gente não usa nem 3%, né, da nossa capacidade cerebral. Se a gente começasse a usar tudo o que tem, talvez a gente ia falhar. A gente ainda não usa nem tudo. Então, eu acredito que toda a inteligência, desenvolvimento, tecnologia, avanço, isso é algo e é comprovado através da palavra de Deus. Estude isso na palavra de Deus. Toda a ciência, todo conhecimento, tudo que o homem tem como intuição de conhecimento vem na essência da sabedoria, e a sabedoria é Deus. Isso é tremendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, queridos, não existe nada, nenhum intento que seja um propósito de Deus para a sua vida que não vai acontecer. E não é porque eu estou te motivando aqui de uma forma positiva ou de uma pregação coach. Faça aí que aconteça. Não. Desenvolver a fé é algo prático. E é toda hora. Né? É coisa muito simples. E é a todo momento. Só que sabe o que acontece? A gente anda muito distraído. E aí a gente fala, quantas vezes eu já ouvi o jovem falar, pastora, mas eu não ouvi. Deus fala, querido, então você está surdo. Porque ele fala a todo momento, você só tem que prestar atenção. Eu conversava ainda agora com a irmã Diva e falava, a palavra do Senhor fala que os milagres eles vão vir atrás de nós. Né, Diva? Os sinais Jesus falou que os sinais nos seguiriam. É assim. Mas por quê? Porque eu estou caminhando em fé. Eu estou agindo
conformidade àquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Então, se vocês puderem, vão depois aqui em Tiago e comecem a pegar esse capítulo 2 e ver tudinho. Mas vou terminar aqui lendo Tiago 2:26, fala: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não existe fé sem as obras. E eu acho muito legal a palavra de Deus, porque ela vai falar que a graça não é conquistada pelas obras, é um dom gratuito de Deus. Ou seja, nada do que eu faça vai fazer com que eu obtenha a graça de Deus, porque Ele já pagou um grande preço para eu ter, beleza. Mas o que eu faço, então, e exercito a minha fé agora em obras, é que vai mover os milagres. É que vai fazer realmente as coisas acontecerem. É que vai fazer com que realmente eu tenha uma vida cristã. Ou seja, centrada em Cristo, movimentada por Cristo, e eu vá andando na direção que o Senhor quer para a minha vida, não a minha direção. Então, não podemos fazer as coisas, acepção de pessoas, como a gente leu aqui. Precisamos praticar a nossa fé e agir. Jesus preza pela misericórdia. Vamos só voltar a Tiago 2,13, fala: porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui, em Mateus 9,13, Jesus fala isso para cada um de nós. Mateus capítulo 9, versículo 13. Qual a importância de exercitarmos a misericórdia de Deus, viu, gente? Não é uma autopiedade, é a misericórdia de Deus. 9:13. Mateus 9:13 fala. Ide, porém, eu vou no 12, vamos ler desde o 12, 9:12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus deixa bem claro aqui o propósito objetivo do que é a religião dele. Do que é essa religião pura e imaculada para com Deus. Que ele veio para quem precisava. Ele veio para aqueles que realmente necessitavam. Quem são os pobres? Quem são os doentes? Queridos, eu sou essa pessoa. Pobre sou eu, se me deixar levar por minha carnalidade, por meus impulsos, pelas minhas emoções, pelas minhas paixões, pela concupiscência da minha carne. Eu sou o primeiro, o apóstolo Paulo fala, o pecador do qual eu sou o principal. Eu preciso do Senhor, veio por causa de mim, Ele me resgatou. Então, não vamos criar mais essa desculpa e dizer, porque eu não estou preparado. Queridos, a preparação já começou faz muito tempo. Sabe por que todo cristão às vezes fala assim, não, mas eu não vou orar porque eu não estou preparado, mas eu não vou pregar porque eu não estou preparado. Porque você está se comparando talvez a mim. Porque eu estou me comparando a Tainá. Porque eu estou me comparando aí, quer dizer, se eu não pregar igual o Paulo Igor, eu não estou preparado. E aí, quem te cala, eu já ministrei sobre isso aqui. Quem nos cala é o próprio Satanás. Para que a gente não faça aquilo que Jesus quer que a gente faça. Para que a gente não pregue, para que a gente não viva o cristianismo. Não, mas eu sou muito difícil, querido. Deus de milagre. Transforma corações, transforma histórias. Ou então, cancela a música. Cancela a palavra. Não é, Deus faz. E o maior milagre, a melhor coisa que Deus faz é exatamente isso. Transformar corações. E isso não é uma capacidade minha, né? Conversava isso também, né? Com meu marido, a gente compartilhava. Não está a domínio de nenhum homem, por mais o homem que seja mais, sabe, que esteja numa vida espiritual muito plena, ele não tem esse poder. Por quê? Cada coração é convencido através do Espírito, que convence qualquer ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não é o meu poder de persuasão, a forma como eu prego, como eu falo.
É o Espírito Santo de Deus agindo através de mim. Se eu permitir. Se eu disser, sabe quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, é isso. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então deixa ele viver. Só que a gente emperra esse processo, a gente toda hora está bloqueando. A gente está com um rótulo de cristão, a gente não está querendo realmente ser. Então se entregue, viva, deixa Deus agir em tudo e qualquer situação. Está difícil? Não precisa ser. Por quê? Porque ele garante que mesmo em meio à tribulação e à dificuldade, quem vai agir é ele, não é você. E aí eu conversei com uma pessoa essa semana, ela falou, mas o que eu faço? Eu digo, não faz nada. Ela, meu Deus, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer. Porque você acabou de falar para mim que crê em Deus. E eu pergunto hoje para você, você crê em Deus? Então não faz nada. Aí você vai falar agora para mim, mas pastor, acabou de falar que a fé é ação. E o que é não fazer nada para Deus? Vai ficar sentado aí? Quando eu falo não fazer nada é porque tem coisas que não dá para você fazer. Por exemplo, mudar o coração de alguém. Tem como? O caráter, a personalidade. Tem como? A atitude. Tem como? Mas dá para transformar o quê? O seu. Ah! Então, onde é que está o trabalho, queridos? Aonde é que está? Em mim. Não arranja inimigo onde não tem. Ninguém é seu inimigo, não é as pessoas, não é as circunstâncias. O inimigo está porque tem uma pandemia, querido. O inimigo está no posicionamento que eu tenho mediante as circunstâncias, as pessoas e tudo mais. Ele cresce. E, na verdade, está nessa minha reação. Falei sobre a intencionalidade cristã naquele dia, e aí eu trouxe aquele versículo que Jesus fala que ele, mesmo sendo Deus, o que é a primeira atitude que ele tomou? Ele se humilhou. Ele não precisou ninguém humilhasse ele. Ele se humilhou. Porque sendo em forma de Deus, sendo o próprio Deus, podendo estar lá, nas alturas, com domínio sobre, ele falou, eu vou descer, ser homem para descer. Ele não precisou que ninguém vá lá, porque tem que merece isso aí. Não foi assim. Então, experimente se humilhar. E isso é você começar a viver o cristianismo. Quero ser, né, cara? Tem umas músicas legais, quero ser como Jesus. Aí a gente pensa só Jesus em toda a sua glória. Né? Dá aquele ânimo. Jesus se humilhou. Jesus suportou. Jesus foi isso. Essa é a religião. Pura e imaculada para com Deus. Amém? Então, é isso que Jesus fez. É isso que Jesus espera. Até botei aqui. O que Jesus quer de seus seguidores? Ele quer misericórdia. Misericórdia. Não, mas não merece misericórdia. Não somos juízes. Eu não sou. Eu careço da justiça de Deus. E como você exercer, quando eu coloco nessa posição de buscar agradar o coração de Deus e fazer aquilo que Jesus quer e não o que eu quero. Como eu subjugo a minha carne. Né? Quando eu falo para o meu pensamento que ele está o quê? Cativo em Jesus. Por quê? Porque se for em mim mesmo, eu estava conversando com a minha sobrinha e eu achei a cura para a ansiedade. Quem quer saber? Pode levantar a mão. Quem quer saber a cura para a ansiedade? Vou mandar essa daí, anota aí. Corte 5,5. Corte 5,5. Ande 10.000 quilômetros por dia. 10.000 não, desculpa, volta. 10.000 passos. Uma média de 8 quilômetros. 10.000 passos. 8 quilômetros. Chega em casa. Tente fazer alguma coisa. A única coisa que você vai conseguir fazer é dormir. Anotou essa? Vencer a ansiedade. Você não consegue ter tempo para mais nada, querido. Entendeu? Por isso que eu faço o meu devocional antes de tudo. Eu tenho que ter 1 hora antes de sair de casa para fazer isso. Você vai vencer. Recebe. Aí sim, fé em obras. É prático, gente.
né? Eu estou brincando aqui, gente. Eu sei que tem pessoas que sofrem, eu já sofri de ansiedade. Mas tem umas coisas que são muito práticas. E se você for numa terapia, eu fiz 3 meses, né, amor? Sequência, toda semana. E era muito prático, porque eu lembro que ela falava comigo, ó, vamos lá, o que a gente vai fazer essa semana? E eu começava a colocar em prática algumas atitudes que a gente tem que se posicionar e fazer. Então, é prático, tudo é prático. Na teoria, as coisas ficam engessadas, ficam cansativas e até chatas. Então, se você quer ter uma vida dinâmica com Jesus, pratique essa vida. Amém? Seja realmente um cristão. Então, Jesus pediu misericórdia, ele quer misericórdia. E para a gente ter atos misericordiosos, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Nem que seja, e isso não é uma coisa pequena, eu posso ter colocado nem que seja como algo diminutivo, mas é uma coisa muito grande. Você simplesmente se ajoelhar no seu quarto e clamar pela vida de alguém. Ai, porque eu tenho vergonha de falar, mas você tem uma boca e pode orar. Entendeu? Você pode e deve fazer coisas que vai praticar a misericórdia de Deus pela vida de alguém, por outros, vai fazer exatamente o que Jesus fez. Aqui, 2 Timóteo 1,16, me chamou a atenção esse versículo. Eu falei, nossa, eu preciso estudar mais sobre esse homem aqui. 2 Timóteo 1,16, eu vou confessar que eu conheço pouco. Eu acho que eu já li, com certeza eu já li, que esse versículo está até marcado na minha Bíblia, mas tem muitas coisas. Por isso que a palavra de Deus é muito preciosa, é rica e cheia de coisas, que a gente passa, às vezes, o olho e a gente vê uma coisa que salta, né? E aqui tem... 2 Timóteo 1,16 fala assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Isso, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Aí um pouquinho que eu pesquisei, esse cara ele foi um amigo de Paulo. E ele era um cara que foi meio que rejeitado pela igreja da Ásia, de Éfeso. E mesmo assim, ele foi a pessoa que mais exerceu misericórdia com Paulo quando estava preso em Roma. Volta lá para Tiago, que Tiago falou. No capítulo 2. Não podemos fazer acepção de pessoas. Eu acho que fulano ali é cristão porque tu vê o jeito que ele fala, ele é muito amoroso, ele é muito louco. Eu brinco assim, não que eu não acredito que as pessoas sejam boas, mas bom só teve um, né? Jesus. Eu falo, nossa, mas o fulano é muito bom. Aí eu falo sempre assim, pisa no pé dele. Entendeu? A gente vê, porque todos nós somos humanos, né? E muitas vezes aquela pessoa que a gente considera que tem atitudes, nossa, mas aquele fulano lá está fazendo isso, aquilo para Deus. Será que ele realmente, a gente está fazendo acepção das pessoas? Eu estou pontuando, esse aqui merece um lugar especial e esse merece ficar no estrado. Então, não podemos. E aí, esse homem foi um homem que o apóstolo orou. Quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele estava prestes a morrer já. Ele falou, olha, que Deus tenha misericórdia dele no último dia. Porque ele exerceu misericórdia para comigo. E como, queridos? Com atitudes. Você já viveu uma experiência que você falou, nossa, mas a pessoa nem era crente, ela fez isso. Já viram isso? Já vi muito. Para você ver, então, tem que ser uma vergonha para mim e para você, já que a gente considera que tem atitudes que eu e você não fazem, nós somos cristãos. Para você ver que é na prática. É na prática. Paulo cita e elogia ele. Enfim, para a gente encerrar, eu queria pontuar só 3 coisas aqui que eu creio que isso é o fundamental. Eu pensando sobre isso, e nessa semana, junto com a minha família, a gente meditando, eu falei, 3 coisas que é o cristianismo. E aí eu até comentei com um colega meu, que é teólogo lá, que eu conheci, e aí eu falei para ele, só que ele não me deu resposta. Não sei se ele assistiu hoje, pode me dar. O que é o cristianismo? Me diz em 3 palavras, porque o Espírito Santo soprou isso para mim. Primeiro, cristianismo, arrependimento. E aí aqui, Lucas 5:32 fala,
que consiste o cristianismo? Primeiro, em arrependimento. Lucas 5:32 fala: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus chamou, é um chamado ao arrependimento. Então, se você bate no peito e diz, eu não tenho do que me arrepender, se arrependa de ter falado isso. Precisamos nos arrepender. Quando? Mas eu já me arrependi lá no batismo. Ah, tá. E de lá para cá, você já devia ter ido para o céu, então. Se arrependa agora. É um chamado ao arrependimento. O pregador Lu canta uma música que fala, arrependa-se, ou morra. O pregador Lu fala isso. Uma música antiga dele. Mas é um chamado ao arrependimento. Lucas ainda, o Lucas 24 fala, 46 e 47. Lucas 24, 46 e o 47 fala. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Primeira coisa, arrependimento. Então, cuidado, gente, porque a gente tem agora uma geração que não se arrepende. E o que é que eu tenho que me arrepender? Deus, o Espírito Santo vai falar para você se arrepender todo dia. Ele fala para mim, putz, eu me arrependo do que eu falei, do que eu disse, do que eu fiz, do que eu pensei, do que eu intentei. Se arrependa. Segundo, eu falei 3, né? Primeiro, arrependimento. O que consiste o cristianismo? Arrependimento. Segundo, renúncia. Tito, é outro livrinho pequenininho que eu aconselho vocês a lerem. Tito, capítulo 2, versículo 12, fala assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente. Renunciar o quê? Renuncie apenas. Tem que ter renúncia. Porque que evangelho barato é esse que não precisa renunciar? Jesus renunciou um trono de glória. Ele se humilhou. Tem que renunciar a alguma coisa, queridos. Não sei o que é. Eu não vou te dar uma lista. Eu sei que eu tenho que renunciar todo dia. A primeira coisa é o meu eu. É a minha vontade. É a minha vontade. Principalmente hoje era uma. Que hoje eu andei uns 6.000 passos por aí. Renuncia. Experimente renunciar a primeira vez. Você vai ver o que vai acontecer. Um milagre. Deus de milagre. Então, comece a renunciar a coisas. Não porque, porque pode isso, não pode isso na igreja. Porque renuncie a sua carne por amor a Jesus. Amém? Renuncie ao pecado que Jesus fala. Para de fazer isso. Falei igual aquela Patrícia, né? Para de fazer isso. Para. Porque quem a pastora Raquel te falou, não, o Espírito Santo está falando com você todo dia. E aí, sabe quando ele fala? Quando você tiver dúvida. Parou agora. Será? Para, então já para, renuncia. E só experimente, faz só um teste. Quando você tiver dúvida, para. Ora, coloca diante de Deus, e aí você vai ver. A resposta vai vir. Amém? Então, cristianismo, arrependimento, renúncia e, por último, perseverança. Mateus 10, 22, para a gente encerrar. Mateus 10, 22. Não, é isso mesmo. 10, 22. E fala assim: e odiados de todos sereis por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras de Jesus. Perseverar até o fim. Mas eu não aguento mais. Persevera. A perseverança é a atitude de continuar. Quebrado. Jesus falou que pode vir todo quebrado.
Eu não estou aguentando, já vem nas últimas, mas vem. Chegue. Aconselho vocês lerem o livro O Peregrino, de John Bunyan. É muito lindo, porque ele conta a jornada do cristão. Eu sou fã do Peregrino. E aí ele vai falar que ele vai chegar nas últimas, mas ele vai chegar na cidade celestial, amém? E nós vamos chegar. Precisamos perseverar até o fim, superando cada adversidade, cada situação. E eu te falo, se você fizer, gravar isso, cara, todo dia eu tenho que me arrepender, preciso me renunciar, preciso perseverar. Porque isso não acontece só lá no dia que, você se batizou, maravilhoso aquele momento. O Espírito Santo agiu e você confessou isso diante de Deus, do sacerdote, das pessoas que estavam ali. Eu renuncio à minha carne, à minha origem adâmica, a tudo aquilo, por amor de Jesus. E você se emocionou, e você chorou, e foi aquela comoção. Faça isso agora todos os dias. Amém? Não seja o cristão que fica toda hora penegando. Viva intensamente o reino de Deus. Seja um cristão. E quando as pessoas te perguntarem, qual é a tua religião? Eu sou cristão. Eu vou te dizer uma coisa, ninguém vai te perguntar. Faz. Eu não sei quantos vocês já tiveram essa experiência, mas ninguém vai te perguntar mais. Ela vai dizer, tu é crente, né? Quem já ouviu essa? Você precisou dizer, tu é crente, né? Não precisa dizer. Você já é. Amém? Então, eu queria que vocês meditassem nisso comigo, aquilo que Deus tem falado, e que, de fato, a gente receba o cristianismo dessa forma, de forma prática. Sabe? Que a gente não venha para a igreja e volte, que a gente viva Jesus 24 horas. Quando você sair daqui, eu lembro do meu pai sempre fala, né? O diabo já está esperando a gente ali na porta. É porque ele não está aqui, não. A gente já expulsou ele faz tempo. Mas a gente vai ser provado, querido, na esquina ali, entendeu? E aí a gente tem que fazer essas atitudes, se arrepender, renunciar, perseverar. Amém? Queridos, então, glória a Deus por essa noite, por essa palavra. Foi algo que Deus falou muito comigo essa semana, na prática, de várias formas. E eu acredito que tenha colocado alguma coisa no coração de vocês, já que foi Ele mesmo que falou. Então, eu te convido a gente a orar, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar esse culto abençoado, esse sábado maravilhoso, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Vejo vários trabalhadores aqui. Parabéns, uma salva de palmas para vocês. Palmas. Eu acho top, né, que a gente realmente somos Jesusinhos em muitos cantos da sociedade. Eu luto por isso, né? Por esse nosso ID, com a nossa profissão, com aquilo que a gente faz, a gente levar o reino de Deus. Que essa seja algo real nas nossas vidas, amém? E eu vou orar. Vamos orar juntos, amém? Senhor, eu quero te agradecer em primeiro lugar, Senhor, por